Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Cadê o Projeto? É isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo, mais um episódio. E assim, já aproveita logo que tá aí no início, tá calmo, ainda não tá na correria. Clica no gostei, compartilha, joga lá pro pessoal na confiança. Se quiser esperar quando chegar no final, tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, que ele tá muito diferente. Aí você joga lá pro pessoal que você gosta, que eles também vão gostar do episódio. E hoje é outro nível, né? Hoje o patamar é diferente, porque a gente não tá falando de uma coisa muito padrão. A gente tá falando de uma coisa mais alto padrão, né, Otávio? Exatamente. Hoje a gente está aqui com a nossa querida grande parceira, Ale Rangel. É isso aí. É especialista aí no mercado de decoração e arquitetura. Ali é uma referência no mercado e a gente está trazendo ela para falar um pouquinho. Se apresenta aí pro pessoal, Ali. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Ale Rangel. Para quem não me conhece, eu sou designer de interiores. A gente tem um escritório de decoração de alto padrão, que é a Decorale. Então, tem muita coisa legal para compartilhar com vocês aí dessa jornada do alto padrão, até porque não é fácil. São muitos obstáculos, muitos desafios e muito aprendizado, né? Tanto do que eu aprendi até aqui e tanto do que eu tenho para aprender ainda. Mas tenho certeza que tem muita coisa legal para compartilhar aí com todo mundo que tem interesse no mercado de arquitetura e decoração do alto padrão, entender um pouco a fundo algumas questões como funcionam no dia a dia. Então, tem muito conteúdo aí para a gente poder compartilhar. Show de bola. Ali, aproveita então, já tira essa dúvida logo do pessoal e nossa também. Para começar, assim, o que a gente entende como alto padrão hoje na construção civil, no mercado de arquitetura? Porque é normal a gente falar, isso aqui é médio padrão, isso aqui é baixo padrão, isso aqui é alto padrão, mas quais são os fatores, assim, que diferenciam, que você olha e fala, cara, isso aqui, a gente está falando de alto padrão, a gente está falando de mercado de luxo, o que você analisa antes? Muitas pessoas, quando a gente fala de alto padrão, assemelham logo a dinheiro. Então, alto padrão, para muitas pessoas, quer dizer muito dinheiro. Alto padrão, muito investimento. Alto padrão, coisas caras, coisas de valores. E, na verdade, o alto padrão ele vai muito mais além, porque você consegue ter itens, na verdade, de valor dentro de uma casa mais simples, que não é uma casa alto padrão, mas que a pessoa fez ali um investimento, investiu naqueles móveis, investiu naquele acabamento. Então, o alto padrão ele vai muito mais além, né? É o alto padrão desde o atendimento, desde o primeiro contato com o cliente, na captação daquele cliente, é o alto padrão na forma como você faz aquele orçamento, na forma como você se conecta com o cliente, na forma como você se apresenta e depois na forma de como você apresenta o seu projeto, a sua equipe, o alto padrão já está na sua equipe, a forma como todo mundo trata o cliente, como conversa, em todos... Aí que a gente começa a entrar no preço, no valor real, que é dos parceiros que você seleciona, porque a gente também tem que estar preocupado no atendimento que eles vão fornecer para os nossos clientes. E então, o alto padrão, na verdade, ele é esse todo, né? Entendi. E não só falando financeiramente do que está sendo investido, mas sim no alto padrão de atendimento, na qualidade e de você seguir o projeto do início até o final, entregar com o cheirinho, com o adorno. Então, para mim, hoje, eu acredito que o alto padrão é isso. A gente pode até ver muitos projetos lindos, maravilhosos no 3D, que são projetos alto padrão, só que cadê a execução? Não teve execução. Esse projeto nunca existiu. Ou foi executado e foi executado completamente diferente daquele 3D. Então, acredito muito nisso. É o que eu levo hoje lá na Decorale. Para mim, o alto padrão é você pegar aquele cliente na mão e entregar o final ali dele. Aí sim, vem tudo que foi investido, vem tudo que foi programado, tudo que foi conversado. Mas entende, são muitas etapas até a gente definir o alto padrão de verdade, sim, né? Sim. Então, resumindo, eu acho que o alto padrão está muito relacionado com o relacionamento. Com certeza. Acho que desde que você falou a forma como a gente se apresenta, como a gente conversa, como a gente entrega, a gente pega na mão. Isso. Então, acho que realmente essa parte do relacionamento, ela é uma parte que deve ser focada na nossa conversa aqui. Porque a gente sabe que quem está contratando um serviço diferenciado não está preocupado realmente no que você falou, no produto. Não está preocupado só em pagar caro. Porque tem muitas vezes que a gente paga caro e não tem aquilo a nível do que a gente pagou. Exatamente. Você só está pagando preço e não está tendo valor. Né? Tem alguns clientes que chegam até mim e falam assim, Lê, mas eu não quero investir tanto. Tá bom, mas tanto quanto? Eles têm, às vezes, a impressão que a gente só vai fazer projetos investindo muito. Uhum. O alto padrão. E, na verdade, o alto padrão não está aí, né? E aí é quando já começa aí o nosso atendimento, de explicar, de esclarecer. Lógico que tem um valor ali
que o cliente precisa investir, né, para ter um projeto muito bonito e concluir esse alto padrão no final, mas isso não está diretamente ligado a preço em si, né? Somente só gastar o dinheiro, só investir o valor, não quer dizer que ele vai ter uma obra de alto padrão, né? Exatamente. Eu já tive a cabeça do que o alto padrão é aquele projeto que você olha, você fala, nossa, tem um móvel da Artefato, tem um papel de parede que custou, o metro quadrado dele foi R$5.000. A luminária mais cara, as ferragens mais exatamente. E para leigos, né, isso é realmente um alto padrão e não deixa de ser. Só que vai muito além disso. Sim. Bem mais além. É o famoso não existe almoço grátis, né? E aí se você tem que ter uma equipe para poder dar um bom atendimento para o seu cliente, desde o momento em que ele chega para perguntar como é o seu orçamento, ele já é tratado diferente. Isso demanda pessoal qualificado, isso demanda tempo, porque você não pode tratar aquela pessoa como se ela fosse... Não é um atendente de balcão que tá ali. Não, sabe o que eu falo para todo mundo da minha equipe? Todos os nossos clientes que contratam a gente sabem mais do que a gente. Qual é o perfil do nosso cliente? Empresários de grandes empresas. Ele tem ali de 300 para cima funcionários, 5.000 funcionários na empresa. Eles são muito espertos, eles são muito inteligentes, eles sabem de tudo que eles estão falando. E se eles não conhecem sobre um assunto, eles sabem identificar se você está enrolando ou se você tem propriedade do que você fala. Então, é o que você está falando. É um cliente, não é que é um cliente difícil de lidar, mas é um cliente que ele tem que partir do princípio que ele tem muito mais experiência do que a gente. Sim. É um cliente que está no outro patamar para estar contratando o nosso serviço. Então, ele tem toda uma experiência de vida, de empresa, de família, de tudo. Então, tem que ter muito cuidado e critério em tudo que vai ser falado também, desde esse primeiro atendimento. E tem um ponto, né? Ele, às vezes, pode não saber, mas dentre esses 5.000 funcionários, ele tem alguém ali que saiba. Que vai pegar a informação e ele vai saber. Com certeza. Então, acho que... exatamente. O pensamento, a gente está sempre preocupado em ser claro, a comunicação assertiva. Isso. Que acho que isso é o maior ponto. Ó. Agora eu acho que a gente falou bem do alto padrão. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Lê, que ela é uma pergunta para mim filosófica. Ah, meu Deus, ela vem. Como que você chegou assim, como você se viu trabalhando nesse mercado? Como foi? Acho que vai acabar contando a história, né? Sim, conta um pouco da história que te fez chegar a trabalhar no mercado imobiliário de luxo, mercado de alto padrão, a se introduzir ali, fazendo um trabalho de excelência que, cara, não tem como negar o trabalho da equipe dela. A gente fala isso porque a gente é muito parceira. Fala com propriedade, né? Não só do que escuta. Exatamente. Exato. A gente está no dia a dia ali. Então, eu queria saber como que você entrou, como que fez, assim, seu primeiro reconhecimento, como que você abriu esse novo mercado na sua vida ali. Vou tentar resumir, porque senão isso daí vira um podcast só pra história. Porque teve um momento da minha vida que eu achava que você só tinha uma história bonita quando você sofria muito na infância, sabe? Você passou fome, você teve uma infância dura, pais separados. E aí eu achava que eu não tinha história, sabe? Porque, graças a Deus, eu vim de uma família estruturada, meus pais são casados até hoje. Sou filha única e todo mundo acha que filho único é mimado. Não, eu tô aqui pra mostrar que filho único não é mimado. Então, assim, meus pais... sempre me deram com muitos esforços, claro, mas sempre fizeram questão de me dar uma boa educação, de me colocar na melhor escola. E eu achava que histórias bonitas não eram essa história, até que eu aprendi e entendi que a minha história ela é muito bonita porque eu tinha tudo para estar morando até hoje com os meus pais. Então, assim, quando eu tinha 17 anos, eu identifiquei no ensino médio que eu poderia fazer uma faculdade ou um curso técnico junto com o ensino médio, só que eu só poderia exercer e pegar o diploma depois. Então, quando eu fiz 17 anos, eu iniciei o curso de design de interiores junto com o ensino médio. Aí eu tive que mudar de escola, porque a minha escola era integral, fui para uma outra escola que era aquela escola conhecida como Pagou, Passou. Mas eu tinha um foco, eu queria trabalhar. E meu pai, pro pânico dos meus pais, porque, imagina, os pais te dão tudo ali, uma estrutura, eles querem que você faça tudo com calma, né? E eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha independência e não precisava. E aí, então, com 19 anos, eu já estava formada em design de interiores e já trabalhando, atuando. Então, já tinha uma carreira. E existe também um preconceito em relação a isso, porque, assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou técnica em design de interiores. Então, foi onde eu peguei toda a base para realizar tudo que eu tenho hoje e mostrar que um técnico pode, sim, também te levar a voos longe. Porque, na verdade, tanto técnico ou um diploma, um superior, enfim... depende do que você vai fazer com ele, né? Exato. Tem muitos excelentes profissionais com diplomas excelentes e que não conseguem, sim, encaixar no mercado. Então, vai muito mais do que você faz com aquilo.
E a partir dali, eu muito nova, comecei a trabalhar, comecei a pegar projetos, era até na Taquara, Curicica, Freguesia, para aquela região ali, coisas bem pequenas. E aí teve um momento que teve uma crise financeira muito grande no Brasil, e aí eu comecei a me ver numa situação que eu não conseguia mais pegar projeto. E aí nisso eu em casa, morando com os meus pais, falei, eu quero trabalhar com alguma coisa, porque eu não quero ter que pedir dinheiro pro meu pai, pedir dinheiro pra minha mãe, e meus pais assim, mas minha filha, a gente tem uma estrutura aqui pra você. Aproveita. E chega uma hora que você começa, você não quer mais depender, né? Exatamente. Você ganhou o primeiro real na sua Já conta, era. você fala, eu só quero que venha dali. Exatamente. E aí, foi quando em um momento, eu falei assim, eu quero trabalhar com qualquer coisa. Na verdade, eu não comecei a colocar. Pensei em começar a colocar currículos para ser secretária, atendente. Alguma coisa que fosse perto da minha região. E aí foi quando eu botei um único currículo, porque eu não tinha nem currículo para secretária, atendente, nada disso, porque meu currículo era de designer. Porque eu já trabalhei também, né? Nesse meio tempo, eu trabalhei num escritório de arquitetura, que foi onde eu também absorvi muito conhecimento na prática. E aí foi quando... Quem me ligou? Miller Imóveis. Para onde foi meu currículo? A Miller tinha 5 meses de porta aberta. Eu, obviamente, não fazia ideia quem era o Miller, a gente não se conhecia. E aí eu coloquei meu currículo. E aí, quando eu coloquei, assim, minutos depois ele entrou em contato comigo, porque eu não sabia, mas a Miller também estava no início. Então, ele estava precisando ali fazer um processo seletivo muito rápido para poder trazer pessoas capacitadas lá pro lado dele. Então, em resumo, foi na Miller Imóveis que tudo começou. Ele tinha um projeto muito grande de trazer a decoração para a Miller Imóveis. Ou, pelo menos, trazer a facilidade do cliente que está comprando uma casa e tem dificuldade de visualizar como aquela casa vai ficar. Isso foi visionário. Exatamente. E para quem não conhece, não sabe da história, eu tô falando assim porque hoje eu sou casada com o Miller. A gente tem um filho de 6 anos, e então faz parte de toda essa história. A gente se conheceu trabalhando. E aí, quando eu fui trabalhar com ele, aí a ideia era essa. A ideia principal, quando eu entrei na Miller, lógico que eu não entrei lá já fazendo isso. Aí comecei entrando, ajudando ele muito na parte administrativa. Foi onde a gente começou a se conhecer, a gente se tornou um braço direito um do outro, a gente passou a admirar o trabalho um do outro. Até que eu virei corretora também lá, né? Na verdade, estava em aprendizado junto com ele. Então, fiz também lá a faculdade, né? Acho que é técnico que fala também Sim. de imobiliária. E aí foi quando, nas visitas junto com o Miller, eu comecei a fazer ele vender mais. Porque eu conseguia abrir a cabeça do cliente de uma casa vazia, ó, o que você quer, dá pra realizar nesse cômodo. E aí até que teve um cliente que falou assim, Alê, eu quero que você decore minha casa. E eu tava afastada já do mercado, já tinha alguns anos. Porque no meio disso a gente já tá falando de mais ou menos uns 3 anos. E eu falei, mas eu tô afastada. Ele, não, mas eu quero você. Quanto você me cobra? E eu lembro que eu não sabia nem mais cobrar, eu tava muito tempo parada. Eu acho que eu já tinha até esquecido da profissão, eu já tava me vendo como corretora. Você é corretora de alto padrão. E aí, esse cliente em específico, que assim, foi um sufoco danado, porque eu não tinha nenhuma estrutura, era eu e eu. Aí era no condomínio Art Life, no Recreio. Um condomínio grande, principalmente para quem não tem uma vasta experiência para começar. Sim. E aí foi dali que nunca mais parou. Então eu peguei esse cliente, eu fiz. Dali eu fui criando um portfólio, fui lembrando que eu amo a profissão. E aí a gente foi cada vez mais unificando essa questão dos clientes da Miller terem essa facilidade de ter a Decorale. A Decorale já existia, só que estava um pouquinho morta, né, abafada. E aí foi quando isso foi voltando. Aí teve um momento que a gente identificou que a Decorale estava crescendo muito e que eu precisava expandir, precisava de um escritório, precisava contratar pessoas. E aí foi daí que a gente nunca mais parou e estamos aqui hoje. Acho que eu consegui resumir bem, mas acho que muito legal. Isso. Tem muitos detalhes aí no meio do caminho, mas aí estendeu muito também. Não, e a gente vai perguntando também, né? Na verdade, vão ter que ter outros episódios aqui, porque a gente vai ter que trazer o nosso querido careca aí, o Miller. Tem que trazer o Miller. Ele ia vir, mas ele é um homem muito de negócios, entendeu? E aí ele ficou preso numa reunião, tá com a agenda muito cheia. Na próxima vez a gente vai trazer ele aqui, porque em um dos podcasts que eu gravei, não aqui no Cadê o Projeto, eu até falei que uma das minhas profissões que eu teria se eu não fosse engenheiro civil seria corretor de alto padrão. Falei, tá? Você começou a falar de vendedor, né? E aí até falou. Eu falei de vendedor, porque ele falou assim: o que você civil. faria? Cara, eu escolhi um produto bom pra vender o quê? Um imóvel. O que é o melhor produto pra você vender do que um imóvel de 10 milhões de reais? Não existe. Exatamente. E realmente o Miller. Tudo vai dar certo na tua vida, porque a Varg é sucesso. Mas caso não dê, já tem um lugar até pra onde você vai. Exatamente. Mas, cara, assim, a gente fez até um vídeo, né? Eu, Ale e Miller, e eu vi como que as áreas ali se integram. E a gente, nesse vídeo, a gente falou muito sobre como que o ecossistema, ele
Eu tô saindo do microfone já. Como que o Volta. ecossistema da venda, ele tá interligado com obra, projeto e com a corretagem. Muito, é tudo muito interligado. E é um conforto para o cliente, porque quando ele vai contratar um projeto, ele fica assim, tá, mas eu vou contratar um projeto e quem vai fazer minha obra? Quem vai acompanhar meu projeto? Quem vai executar? Então, é todo mundo trabalhando muito em conjunto. E é uma esteira, porque quando ele vai comprar um imóvel, ele cria um relacionamento, que a gente falou do cliente de alto padrão, né? Que tá muito ligado ao relacionamento. Ele cria um relacionamento ali com quem tá vendendo o imóvel para ele. Ele confia, ele fala, cara, essa pessoa falou para mim que esse imóvel é bom, que ele tá com uma boa estrutura, que ele é bem localizado, que ele vai valorizar, enfim. Tem aquele relacionamento, aquela confiança. Aí esse relacionamento passa pro projeto. Fala, olha, tá aqui, ó. Você pode desenvolver um projeto, você pode melhorar, jogar isso aqui que você já tem com a sua cara. E aí dessa parte do projeto vem a questão da execução do projeto. Então, é muito importante nesse mercado de alto padrão, pelo menos eu vejo dessa forma, e acho que é isso que a gente está discutindo aqui, que como o relacionamento passando desde o início da etapa do funil até esse cliente ter o sonho dele realizado, é importante. Ele não vai querer, não vai buscar é muito difícil, né? Buscar em diversas frentes Não. Todos os serviços que ele precisa, porque é bastante volume, né? O trabalho da lei é esse, né? Do Miller acaba sendo esse também. Isso. Depois, quando a gente entra, a empresa que entra para fazer algum outro serviço é isso. E quando ele falou que entrou no Artlife, daí ele nunca mais parou, aí vem aquele assunto que eu queria tocar. Qual? Que é a indicação. Quão forte é o poder da indicação do cliente que saiu satisfeito? Então, isso pode acabar com a tua carreira, com a tua empresa, como pode te elevar para outro nível, né? Então, assim, até alguns anos atrás, porque a Decorale é uma empresa recente, né? Assim, a gente está no alto padrão mesmo, na Barra e no Recreio, a gente está atuando, tem 6 anos. E para o sucesso que a gente tem, graças a Deus, é uma empresa muito nova. Sim. Então, quando a gente fala de indicação, foi onde eu comecei a me profissionalizar. Por quê? Eu não tinha clientes satisfeitos. Eu estava no alto padrão, porque a vida me colocou no alto padrão, mas eu não tinha a capacidade do alto padrão. Então, eu criei essa capacidade ali estando no alto padrão. Quando eu pensei e me visualizei assim, eu tô cheio de clientes satisfeitos. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha 20 projetos rodando ao mesmo tempo. É muita coisa. E todos os clientes satisfeitos. E isso não tá ligado a dinheiro. Todos pagando super bem, a conta cheia. E eu incomodada porque todo mundo estava reclamando de prazo, de entrega que não acontece, ou de projeto com erro. E aí foi quando eu entendi que ou eu tinha que sair do alto padrão, ou eu precisava de uma vez por toda me especializar e parar de brincar de fazer projeto. Não que eu estivesse brincando, mas de entender que é um outro nível. Ou eu vou acompanhar esse outro nível, ou eu vou descer para o outro nível, um nível abaixo, e também vou ser feliz, mas eu não quis descer. Então, assim, quando eu percebi que a indicação e o cliente sair falando bem era importante, isso tornou a missão da Decorale. Foi quando a gente contratou uma empresa de gestão, que é a Kaline, que faz a gestão da Decorale até hoje. Então, a Decorale hoje tem processo, gestão, tudo muito documentado. Aí foi quando a gente organizou a empresa e isso está dentro da missão da Decorale. O cliente é o nosso principal objetivo. Vai acontecer problemas na obra? Vai acontecer. Mas a gente vai estar dando atenção para o cliente, explicando por que aconteceu, dando a solução e aquele problema vai se amenizando. Então, no final de tudo, hoje 100% dos nossos clientes, eu tenho muito orgulho de falar isso, todos são satisfeitos com o nosso projeto. Então, hoje a gente tem, o poder da indicação é muito grande. Eu acho que posso te falar aí que mais do que 50% hoje dos nossos projetos, ele vem da indicação. E o restante de internet, divulgação, conteúdo e tudo mais. E é muito importante. E é uma coisa que quando a gente está começando, a gente não foca muito nisso. A gente quer volume de projeto. E o meu foco por muito tempo foi volume de projeto. Eu queria ter 10 projetos na Artlife, 30 projetos na Riviera del Sol e ir pra Barra. Eu pensava muito em ir pra Barra. Eu quero pegar projeto na Barra, eu quero ir no Alphaville, eu quero ir pro Malibu. E esquecia do principal que era o cliente que estava ali. Que era o cliente que estava ali esperando. E por que ele estava insatisfeito? Eu tinha medo de fazer contratação, não queria investir, porque é caro você ter bons profissionais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o profissional qualificado, ele tem sim que ser reconhecido e tem um valor de salário mais alto. Porque é escasso, né? Exatamente. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a contratar salários baixos, com medo de investir. As coisas só iam piorando, porque são pessoas que não têm a responsabilidade e
aí voltando no assunto que você falou, né, em relação à indicação, é muito importante focar no cliente, não esquecer do cliente sempre. E tem uma frase que eu sempre falo, que a gente usou como mantra há muitos anos, que é o seguinte: um cliente satisfeito, ele vai te indicar para 2, 3 pessoas. Um cara insatisfeito, ele vai falar mal de você para 20. Isso é. E por muito tempo. E por muito tempo. É uma questão. A gente é assim, né? Se você compra uma blusa, você não chega pra todo mundo falando assim, nossa, olha a blusa maravilhosa que eu comprei. Agora, se a blusa rasga rápido. Tenho 10 iguais, não compra uma blusa dessa marca aqui que eu tô, não, tá? Porque ela rasgou no primeiro dia. Exatamente. É automático, né? Exato. E é mais barato você investir. Tem uma pesquisa, acho que eu não vou falar dados aqui, porque eu não lembro exatamente o dado, mas tem pesquisa que dizem que é muito o valor. O custo de aquisição, o CAC, né? O CAC é o custo de aquisição do cliente. O CAC do cliente que já existe, já está ali na nossa rede, ele é muito mais baixo do que o CAC de você ter que achar um cliente novo. Assim, muita gente não sabe, não tem noção disso, mas às vezes a gente gasta, sei lá, 5 mil reais para adquirir um cliente. Na internet, no caso, como investimento em mídia, com conteúdo. Cara, às vezes um conteúdo custa um dia nosso, às vezes fazer um conteúdo, eu fiz uma vez, foi eu, Alê, o Milha. Olha quantas pessoas envolvidas. O Paulo, que é um cara que é o nosso que faz a nossa captação, né? Mais a equipe que estava envolvida, às vezes está o Cisne, que é engenheiro nosso sócio também. Então você bota as 5 pessoas envolvidas num dia de captação, quanto é que custa isso? Sim. Fora o anúncio, tudo mais. Então, assim, a gente investir no cliente que é ativo, que está na nossa rede de clientes já, é muito mais barato, muito mais simples do que você querer ganhar clientes novos. E aí, isso é o segredo para mim do sucesso, cara. Você manter tua rede de clientes satisfeita, engajada. Porra, isso para mim é o que me dá mais felicidade. Tu também, que eu já vi você postando. Cliente mandar assim, cara, tá maravilhoso. Porra, tô muito feliz. A minha equipe, minha família vai ficar muito feliz aqui. Tua equipe é maravilhosa. E isso não tá ligado a não ter problema. Tem gente que acha que é isso, né? O cliente satisfeito é quando você não teve problema. São 22 setores que a gente tem hoje que envolvem um projeto e uma obra, dentre cortina, papel de parede, móvel planejado, móvel solto, obra, revestimento. Então você imagina a quantidade de empresas para cada cliente. Então se eu tenho 5 clientes, eu tenho 22 setores para eu falar de cada cliente. E isso é uma matemática assim exponencial gigante. Então, quando a gente não foca nessa satisfação do cliente, que é o que acaba fazendo muito, porque a gente às vezes acha que o cliente satisfeito é o que tem perfeito, né? O que não sai nada de errado e ele vai estar satisfeito. Aí você às vezes foca muito no processo ser perfeito e não vai ser perfeito. Mas a longo prazo isso, ter esse cliente satisfeito e falando, olha, tô apaixonado na minha casa, minha família tá feliz, e é o cliente que depois faz obra de novo. Sim. Até porque ele sabe disso, né? Ele sabe que vai ter problema, senão ele fazia a obra. Ele faria obra. Se a obra não tivesse problema... Mas mesmo sabendo, eles, às vezes, eu falo que a gente tem que educar muito o cliente. Sim. Porque, às vezes, pelo preço, às vezes, pela facilidade, tempo, ele acaba errando um pouco nas contratações, às vezes porque acha que a gente quer ganhar, e aí tá indicando aquele profissional porque tem a questão da RT envolvida, e vai muito além disso, né? Então, ele, às vezes, acaba caindo ali se deixa levar, e hoje eu falo que eu também não... Tem uma coisa que nenhum cliente reclama, que eu não avisei. Hoje eu falo 500 mil vezes de uma forma muito sutil, mas eu oriento. Porque quando o cliente me contrata, ele não está contratando um projeto. Ele está contratando a minha experiência. Porque se for para entregar só um projeto, qualquer profissional pode entregar. Exatamente. Só que ele está contratando... O meu valor hoje está agregado à minha experiência. A todos os erros que eu já errei. A todos os acertos que eu já fiz. Para não deixar ele errar. E se ele errar, eu tenho clientes hoje que têm obras atrasadas de 1 ano. Só que eles não são tristes comigo, porque não é comigo que está fazendo a obra e não foi por falta de aviso. E aí isso se torna ali o processo, pelo menos para mim, um pouco mais tranquilo. Para o cliente não, porque é uma insatisfação que ele tem com aquela outra empresa. Mas aí é um problema que não passa a ser nosso, porque a gente orientou, a gente falou, a gente explicou. E não pode ser uma vez só, senão eles também esquecem. A gente precisa documentar, falar várias vezes, explicar, mas não impondo, né? É o que eu falo do alto padrão. Eu não chego pro meu cliente e falo assim, olha, você precisa fazer obra comigo ou com alguém que eu indico, porque senão vai dar tudo errado na sua vida. Não é assim. É uma construção. Ale, você pode ir comigo ver um orçamento com outro profissional? Claro que eu posso. Eu vou, converso. O que você achou?
eu achei que aquele não foi claro. Aí ali você já abre uma brecha, o cliente já vai conseguindo visualizar e enxergar o que você está falando. Ele vê valor no que Ele falou vê atrás. valor. E isso tudo está agregado a muitas reuniões, porque aí eu estou falando da obra, mas isso acontece com aqueles 22 setores que eu falei. Então, isso acontece com revestimento, com iluminação, com móvel planejado. É um trabalho, assim, muito contínuo. Marmoraria é um dos mais tensos também. Então, tem muitos detalhes ali envolvidos que você precisa explicar. O cliente está contratando a sua experiência. Não é porque o seu projeto é bonito. Na verdade, ele te contrata achando que ele está contratando isso. Na verdade, não tá. Você precisa ter essa experiência para passar para o cliente. E às vezes tem gente que tem e não passa. Por um medo, uma insegurança. E a gente precisa passar a experiência para o cliente e orientar. Isso é muito importante. Isso a gente bate muito na tecla também, Muita né, coisa, o tempo todo. Cara, O óbvio ele tem que ser dito e ele tem que Exatamente. ser dito sempre. Porque a gente já percebeu isso, acho que a gente já errou no passado com isso também, de falar, nossa, esse cliente está bem, está satisfeito, a obra está indo super bem. Não quer dizer que o cliente vai ficar feliz se ele não tiver, às vezes, uma proximidade ali semanal, quinzenal. Falei disso ontem. A obra dar Aconteceu certo isso não quer ontem. dizer que o cliente está satisfeito. Não quer dizer, às vezes dando errado, mas você tá ali do lado Sim. dele. Tem uma outra coisa que eu falo também, assim, lá na equipe. Eu sou muito firme com todas as meninas, todo mundo da equipe, porque não adianta eu ter um pensamento e elas não terem o mesmo pensamento que eu tenho. Então, hoje só fica com a gente quem está alinhado com a nossa missão, com o nosso valor. E o que você está falando em relação ao cliente é... Qual foi a frase que tu falou? Que eu falei que, independente da obra ir bem, não quer dizer Isso. que ele vai ficar satisfeito, né? O cliente, ele quer a nossa atenção. Eu tenho uma frase que eu falo para elas. Eu falo que a gente é babado dos nossos clientes. A profissão que eu escolhi e o nível de cliente que eu escolhi, eu tenho que ser babado do meu cliente. Então, ele vai exigir a minha atenção, sim. Ele vai exigir que eu atenda ele, sim. E ele vai exigir que eu responda ele, sim, rápido. E não que esteja errado se eu não responder. Mas eu escolhi trabalhar para esse cliente. Esse é o cliente, é o perfil que eu quero. Tem clientes que falam assim para mim, Alê, nem parece que você tem outras obras, porque... Há muita atenção, né? Exatamente. Então, eu me doutrino hoje para dar essa atenção. Aí tem gente que se pergunta assim, mas Alê, como que você consegue dar essa atenção? Eu preciso de pessoas comigo. Porque eu não consigo criar, não preciso captar o cliente, consigo captar o cliente. Peraí, vou até voltar. Eu não consigo sozinha captar o cliente, fazer o orçamento, criar o projeto, fazer projeto executivo, fazer caderno de especificação, ir na obra, olhar a obra como tá, fazer a entrega final. É impossível, humanamente impossível. E muitos profissionais tentam ainda fazer isso sozinhos. Então, assim, hoje eu sei o meu papel dentro da Decorale. Então, isso abre a agenda para eu dar cada vez mais atenção para o cliente. E a gente foca muito nisso. Porque, voltando no que você falou, dar tudo certo na obra não quer dizer que o cliente fique satisfeito. O Miller, por ter a Miller Imóveis, ele escuta muito de arquitetos e escritórios e designers renomados na Barra e no Recreio, que o projeto fica lindo e o que o cliente vira para ele fala, mas nunca foi na minha obra, mas nunca deu uma atenção. Eu não vou em todas as obras, mas eu tenho pessoas que me representam que vão. Porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu tenho a equipe que faz isso por mim, pela Decorale. Só que a maioria acaba não tendo, acaba deixando de lado. E é uma reclamação muito grande que a gente escuta. Então, assim, você escuta o cliente falar que ele está satisfeito com o projeto, mas ele não fala que ele está insatisfeito, só que ele fala, mas é uma pessoa que não me deu atenção. Então, automaticamente, ele está insatisfeito, né? Óbvio. ele vai ficar, pô. Ele investiu muito dinheiro para não ter atenção. Exatamente. Acho que a parte do dinheiro ela volta nesse momento. Porque eu pelo menos penso assim, tá? Se eu paguei um produto mais caro do que o outro, ele tem que ter um diferencial. Aí Sim. a gente fala do valor. Qual Sim. o valor? O que a Ali tá falando é o que a gente fala o tempo todo. Hoje a gente aprendeu isso, a gente marca ali reuniões com clientes quinzenais. Porque tem clientes e clientes também, né, Ali? Tem aquele cara que não quer nem ouvir falar da obra. Sim. Ele não vai querer nem... Tem um cara que viaja, fica o tempo todo viajando Sim. e volta na obra pronta. Mas tem aquele cara que toda semana está lá. A gente tem vários tipos de clientes assim também. A gente teve um que Sim. viajou 3 vezes durante a obra, eu me lembro. E um outro que todo dia... Agora a gente está com uma obra que todo dia ele está fazendo uma reunião com o Anjo, Ele é um amor de tá pessoa. em contato com alguém da empresa. Então, mas Pelo tu menos lembra uma que pessoa. eu falei no início que o cliente ele é mais inteligente que a gente? Sim. Ele pode estar ali viajando, mas ele sabe se você está aproveitando que ele está viajando para dar aquela folgada na obra ou se você sabe. Porque às vezes ele não está ligando justamente porque ele tem a confiança de que ele contratou Sim. uma empresa responsável e ele pode estar ali
viajando sem se preocupar. Porque o foco é esse. Na verdade, todos os clientes deveriam viajar e não se preocupar. Só que muitos ficam inseguros, não querem. Tem uns que querem até participar também, né? Mas é isso, né? Esse cliente pode ter certeza que se ele soubesse que a Varg não é boa, ele não ia estar tranquilo lá viajando também. Aí ele iria, né, ser mais incisivo. Mas também. todos os clientes da Varg podem viajar, se quiser. Quem quiser, pode. Quem quiser. A gente até prefere. A gente dá um kit viagem pra você. Mas não tem problema, não. Quem quiser também na obra toda semana, pode. O que eu tava até falando sobre isso, na verdade não tava falando, vou falar sobre isso, que é uma frase que me convenceu a entender. Antes eu não conseguia entender. Cara, mas tem que entender que foi o seguinte, a gente está no Brasil, Rio de Janeiro, todo mundo já começa com os dois pés e as duas mãos atrás. Sim. É verdade. Não é um pezinho atrás. E um pouco com razão, né? Porque é muito complicado a mão de obra aqui. A nossa área é muito complicado. É sofrível, muito. Falando esse português das línguas das ruas. Então, assim, o sofrível é todo mundo fura, todo mundo enrola, a mão de obra desqualificada, ninguém se comunica direito, tem mais péssimas experiências. De vez em quando some com dinheiro. Já aconteceu, a gente Comigo já também. tomou uns 3 desse aí, cara, é aprendizado, aí a gente vai aprendendo, né? Aí a gente faz um contrato, começa a fazer contrato com o fornecedor, aí a gente começa a fazer isso, fazer aquilo, então assim, eu acho que todas as vezes que a gente olha para o mercado com um olhar de desconfiança, tem que olhar pro lado do cliente que ele também olha com desconfiança. Sim. Que é o que aconteceria com a gente se fosse contratar alguém pra fazer uma obra na nossa casa e não entendesse nada. Só É o que acontece com a gente com o lugar. mecânico. Eu vou deixar o meu... Eu não entendo hoje de carro. A gente deu até exemplo, acho, no outro episódio sobre a parte de carro. Mas você deixa o seu carro no mecânico, você fala, cara, se eu não confiar nele, ele vai passar a perna em mim. Com certeza. Ele vai me falar que tem um... Cara, já aconteceu isso comigo. Tem umas lojas famosas aí de pneus que sempre tu deixa... Eu era moleque, eu tinha 21 anos, fui deixar meu carro para trocar pneu, porque ia pra faculdade de 100 km por dia. O pneu ficou ruim rápido, cheguei lá, o cara cortou a coifazinha, sabe? Tipo uma espuminha que cobre amortecedor e jogou óleo. E aí falou pra mim, tá vazando óleo. Eu com 21 anos. Aí liguei pro meu pai falou, Otávio, ele tá te enrolando, pô, teu carro é novo, como é que tá com o amortecedor ruim, cara? Aí saí de lá, fui no outro mecânico de confiança realmente. Aí o que isso te gera a pensar? Que tu vai ser sempre sacaneado. E as pessoas passam por isso na obra. E na obra é igual. Na obra é igual. Por quê? Isso aí é uma outra coisa importante que a Ali faz bem também, que é deixar alinhado tudo previamente. Nosso orçamento é bem detalhado. A Ali faz um orçamento detalhado. Sim. Então acho que isso deixa o cara um pouco mais confortável. Isso aí também. É uma polêmica no mercado, tá? Eu posso até falar de amigos meus, amigas, que têm também escritório de arquitetura e que... você vê que é um pouco difícil de aceitar a ideia de ter essa planilha, porque essa planilha, a gente entrega uma planilha muito detalhada. Quando o cliente aprova o projeto 3D, a gente faz todos os orçamentos, que tem gente que faz uma prévia de orçamento para tirar aquele projeto do papel. Porque existem 2 projetos, projeto papel e projeto fora do papel. São coisas distintas e que o valor de uma não está agregado na outra se você não souber equilibrar. Então, assim, aprovou o projeto que está no papel. Para tirar ele do papel, muitos escritórios, empresas fazem uma estimativa de quanto você vai gastar em iluminação, revestimento, papel de parede, todos aqueles setores que eu falei lá no início. Sendo que essa estimativa, quando você vai conversar com quem executou, com esses clientes, fugiu dessa estimativa. Por quê? Porque é uma estimativa. Então, ela pode ir para mais ou para menos, sendo que ela sempre vai para mais. Então, o que a gente faz hoje? A gente orça tudo. Todos os orçamentos que o cliente recebe não é uma estimativa. Então, eu falo que o meu cliente ele não gasta R$1 sem ele saber o total daquele investimento dele. A gente bota uma porcentagem ali de margem que, às vezes, tem um imprevisto na obra, uma viga que não estava no projeto estrutural. O valor e apareceu. do insumo muda também, né? Às vezes aumenta o valor de um material específico. Às vezes a gente fez um projeto esse ano, ele quer executar no que vem. Aí o móvel planejado teve um ajuste, o vidro teve um ajuste. Mas, assim, essa planilha, quando eu falo que ela é polêmica de verdade, porque, infelizmente, muitos profissionais ainda não entenderam o quanto ela é rica para você ter aquele cliente satisfeito que a gente falou lá no início. Todos os clientes que falam que estão satisfeitos e eu peço um retorno da onde fez diferença é na planilha. Sim. Porque quando ela sai do controle, ou é porque o cliente mudou o projeto. Mudou o escopo. Ele sabe que é com ele. Ou porque ele quis escolher uma outra empresa que não foi a que eu indiquei. E essa outra empresa depois foi adicionando aditivo aqui, aditivo ali. E essa empresa, às vezes, atrasou o prazo de entrega. Isso acontece muito. O cara pega a obra barato,
Pra pegar. E às vezes nem é barato, tá? Nem é barato às vezes. Às vezes nem é barato. É só um pouquinho Exatamente. assim, coisa... Então, assim, eu não deixo o meu cliente investir R$1 sem ele saber. No final, ele não vai poder falar, Lê, eu não sabia, Lê, você não me avisou. Não, tem ali a estimativa. Foge um pouquinho, foge, mas é um valor muito insignificativo no montante todo. Então, quando eu apresento essa planilha, por que outros profissionais não apresentam? Porque ela assusta. Ela assusta. É uma verdade que o cliente não quer ouvir. E o que sempre acontece? Agora eu vou falar assim, 100%. Quando eu sento para entregar o projeto, que eu apresento a planilha, todos os clientes fecham a pasta e saem falando que não vão executar. E aí que vem a nossa experiência para saber como lidar. Mas lógico que depois de eu ter explicado muito como funciona, eles vão para casa, juro, dá assim 7 dias, retorna. Ale, podemos agendar uma reunião? Por quê? Ele levantou preço. Lembra que eu falei que o nosso cliente ele é mais inteligente que a gente? Ele foi em empresas, ele levantou preço. Ele começou a entender... Que tá no preço do mercado. Que tudo aquilo que tá ali não tá fugindo. Tá fugindo por quê? Porque ele tá olhando o total e ninguém passa o total. E aí, quando ele começa a ver, ele vê que, assim, tem uma loja um pouquinho mais barata, mas no montante aquilo ali não muda muito. Porque a gente não tem parceiros mega caros. Eu não vou levar sempre numa loja que tem um valor elevado se eu sei que o cliente não dá valor para aquilo ali, não tá se importando de ter uma grife envolvida, sabe? E se ele quiser, ele fica à vontade para ir lá e pagar. Se ele quiser, ele o preço fica não vai ser o problema. Exatamente. Então, essa planilha ela é muito especial e específica por conta disso. E hoje é um diferencial que a gente tem na Decorali também. Isso Legal. daí para mim, isso daí é o cerne do relacionamento, que é a transparência. O alinhamento de expectativas, né? Se juntar a gente aqui e falar, vamos dar uma corrida agora, vamos correr 5 km. A gente correr 4 km, todo mundo vai falar, pô, correr um pouquinho menos. Aí se eu falar que é 1 km e ver que é 5 no final, vocês vão querer matar de quem teve essa ideia. Tem uma comparação boa que eu faço com isso. É com prazo. O cliente olha pra mim e fala assim, caraca, 6 meses meu apartamento, sei lá, 150 metros. Eu falo, cara, pra mim é ideal terminar o quanto antes. Mas Todo vamos mundo imaginar que você tá com o celular aberto, com o iFood aberto, e aí no teu pedido tá dizendo que vai entregar em 30 minutos. Que é o prazo que geralmente ele entrega. Mas aí ele chega em 45 minutos. Com 30 minutos já vai estar estressado. Agora, se está 50 minutos e ele chega em 45 minutos, você vai ficar feliz. É a mesma proporção, só que é a comunicação, né? A forma como você educa ali o cliente. Você tem que avisar para ele que pode demorar um pouco mais. Se for entregue antes, ótimo. Se for entregue no prazo, melhor ainda. Sim. Não, se for entregue antes, melhor ainda. Se for entregue no prazo, ótimo. Então, assim... Exatamente o que a gente falou, a transparência, a comunicação. Sim. De todos os nossos clientes lá no escritório, né? A gente tem clientes mais exigentes que procuram mais, clientes menos exigentes. Só que acaba que a gente precisa educar os nossos clientes e eles entenderem como funciona o nosso projeto. Então, quando a gente tem alguma questão de algum cliente acabar reclamando de alguma coisa, quando a gente vai pensar, nunca o erro é do cliente, porque ele não foi educado. Sim. Ele não sabe como é que funciona, ele não sabe quando você entrega, ele não sabe quais são os prazos, ele não entende. Por mais que você tenha mandado um arquivo, ele pode não ter lido, é muito ocupado, ele não entende. Então, assim, educar o seu cliente é muito importante. Essa educação vai muito além também só do atendimento. É no dia a dia. É o cliente te mandar uma mensagem e você não responder na hora, mas você ou alguém da sua equipe fala, olha, nós lemos sua mensagem e assim que a gente souber uma resposta, a gente vai responder. Aquela questão do... Então, ele já sabe, eu posso demorar 24 horas para responder. Porém, ele sabe que alguém ali está olhando para ele. E se você não avisa, você pode estar até preocupado olhando para ele, mas ele não sabe. Ele não foi avisado, todo mundo visualizou, ninguém respondeu. Então, essa educação para o cliente que está relacionada a esse assunto que você trouxe. Esse alinhamento de expectativa. Exatamente, o alinhamento de expectativa ele é muito importante. E sempre quando tem um problema, o erro foi nosso. Sim. A gente não alinhou, a gente não explicou. A culpa é sempre nossa, isso que eu falo pra todo mundo. A gente deixou as coisas acontecerem, o cliente foi pedindo, você foi fazendo. Aí chega uma hora que tu quer cobrar. Aí ele falou, calma aí, tá no contrato? Tá no contrato, mas você nunca me cobrou, quer cobrar agora? Então é todo aquele alinhamento. Se ele tá com dúvida, ele não foi orientado, né? Você pode fazer um agrado pro cliente, mas ele tem que entender que aquilo é um agrado. Você tem que falar. E não achar que ele vai entender na correria do dia dele, com família, funcionário pra cuidar, ele vai entender que você tá fazendo um agrado pra ele. Não é, né? Não é bem assim, mas às vezes a gente acha que tem que ser assim. E isso que a gente falou agora, acho que está muito alinhado com entender como funciona a cabeça do cliente. E aí vem uma outra pergunta que surgiu disso, questão do lifestyle, assim, de você...
acho que para você poder pensar parecido com alguém, você tem que ter experiências parecidas Sim. com a dessa pessoa. Você tem que estar na média das pessoas que ela convive. Como é que funciona esse alto padrão, assim? Porque se o cliente ele tem uma demanda para casa dele, né, que falando no caso de projeto, é porque ele quer viver alguma coisa com aquela casa, alguma experiência, ou algum tipo de evento que ele gosta de fazer. E acho que tá no meio social, tá inserido ali, aonde o cliente tá, faz diferença. Você sente essa demanda? E quando a gente tá no início, é muito difícil você criar, né? Tipo, como é que eu vou estar nesses lugares? Como é que eu vou me inserir nesse mundo à parte? Porque é um mundo à parte. São pessoas que viajam muito e que falam... Não falam nem de falar bem ou falar mal, saber falar. Não, é sobre experiência mesmo de vida. Já errou muito pra chegar no acerto. Então... Quando você tem essa dificuldade de se inserir e você consegue se inserindo no dia a dia e você tem que saber muito como fazer isso. Uma coisa que eu errei muito quando eu comecei foi querer estar em todos os lugares. Eu preciso estar ali naquele evento, eu preciso estar naquele outro evento, e eu estava em tudo quanto é evento, e é um mercado muito competitivo, nem todo mundo gosta de você, nem todo mundo está ali conversando com você porque te acha legal, não, é porque tem algum interesse envolvido, e isso é energia, eu acredito muito em energia. Eu acho que a energia que a gente está aqui hoje, quando eu sair daqui, ela vai se duplicar dentro de mim. Então, se ela for uma energia boa, ela vai se duplicar. Se ela for ruim, ela vai se duplicar também. Então, quando a gente está ali querendo estar nesses lugares, a gente tem que saber aonde... Por que eu estou aqui? O que isso vai me levar? Esse evento que eu estou indo, um cliente meu que vai ver, ele vai achar legal? Meu perfil de cliente, ele vai gostar? As pessoas que estão aqui, elas vão me agregar alguma coisa? Ou é melhor eu estar em casa trabalhando ou com meu filho e com a minha família que vai me agregar mais? Então, a questão do lifestyle está muito ligada a isso, porque eu vejo, às vezes, muitos profissionais querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não sabe se colocar. E o cliente vê isso. Às vezes, você está com um projeto, uma apresentação super importante, e você está mostrando você na praia. Aí você fica assim, peraí, mas o meu cliente sabe que eu tenho uma equipe olhando isso, que eu quero mostrar um lifestyle na praia, de que eu tô com a minha família aproveitando, e até onde isso é importante mostrar em relação ao meu cliente. Você educou seu cliente sabe que você tem uma equipe e que você pode estar ali meio que se igualando a ele, porque muitos clientes também às vezes se preocupam nisso. Às vezes você faz uma viagem, o cliente não quer te ver viajando. Mas sabe por que ele não quer te ver viajando? Porque ele não foi educado. Na cabeça dele, se você está viajando, você está deixando de fazer o projeto dele. Estou aqui emendando no que eu falei agora, que é de credibilidade, que é de prova. Acho que a prova social é uma das provas mais fortes que tem. Mas eu queria falar sobre uma coisa que me atingiu muito. Hoje um pouco menos. Acho que porque eu tô cansado, tá? Tô com cara de cansado e isso influencia muito a essa Obras mudança. noturnas. Obras noturnas e a vida tá me deixando com cara de mais velho. Mas Quem como é que foi enfrentar? Fica assim, né? Quem trabalha muito fica assim, não tem jeito. Mas fala. Como é que você driblou a questão da idade? Porque assim como a gente, tu tem o quê? 31 anos, né? 30 anos? 30. Acabei de fazer 30. Olha isso, 30 anos. Eu falo que a minha vida, tudo começou muito cedo, né? Eu me formei em design de interiores cedo, casei cedo, tive filho cedo assim, não tô falando uma criança, né? Mas cedo de uma realidade, de um todo que a gente vê. E isso que você falou é muito importante, porque todos os meus clientes são mais velhos do que eu, minhas clientes são mais velhas. Só que tá na sua autoridade, na forma como você fala. A primeira impressão, como você se veste, como você se porta, o que você posta no Instagram. Hoje a rede social, ela é um currículo, né? Então, todo mundo antes de contratar vai olhar os seus destaques, vai ver como você fala, vai ver como você se comporta. Então, é você também saber se colocar, né? A idade, ela acaba vindo depois. Todo mundo meio que sabe que eu sou bem nova, mas isso hoje não é mais uma questão. Pela forma como você se põe, como você se coloca. Postura, né? A postura, exatamente. Se você fala bobagem, você sabe falar, você fala bem, você fala mal, você sabe do que você está falando. Porque, às vezes, alguém te pergunta uma coisa e você não sabe explicar. Não tem aquela experiência. Então, é saber se colocar. Hoje, a questão da idade quando pergunto a idade eu falo, eu vejo que tem uma... Caraca! Só como já tem aquela toda autoridade construída... É uma surpresa, né? É uma surpresa. Sempre é. Não, assim, até porque o Miller, ele é 11 anos mais velho do que eu. E, então, o nosso meio de amizade é muito dividido, né? Entre mais novos e mais velhos. E só que, no final de tudo... É muito mais do que a idade. Acredito até que o meu casamento com o Miller mostra muito isso, né?
Não tô dizendo que ele é velho, óbvio que não. Ele é novinho. É isso, respeito careca. Novinho, respeito Careca careca. tá inteiraço, tá? Tá inteiraço. Mas, assim, é uma questão de pessoa pra pessoa, né? A gente vai encontrar homens com 50 que você olha e fala assim, caraca, a idade passou, mas a pessoa parece que não evoluiu, não cresceu. E assim como você vai encontrar um homem de 30 que você fala assim, caraca, olha tudo que ele construiu, olha tudo que ele fez. Então não tá na idade, né? Tá no que você faz, no que você conquista. Sim. Como você faz. E eu sou muito incansável com isso. Eu boto um objetivo na minha cabeça, aquilo ali, pra mim, é massivo até eu conseguir. E eu sei muito o que eu quero também. Então, se eu tô num lugar, eu sei me portar, mas não foi sempre, né? Lógico que eu já perdi muitos clientes e eu sempre soube aonde eu perdi, por não ter a inteligência de como falar. Só que eu fui pegando essa experiência rápida, onde você indo a palestras, você conhecendo mentorias e buscando e pegando pessoas de referência na internet e olhar até hoje. Às vezes eu vejo umas mulheres assim que passam o empoderamento, eu falo assim, eu começo a olhar o vídeo várias vezes e falo assim, como é que ela mexeu no cabelo? O que ela fez? Como é que ela falou? Ela substituiu aquela palavra que eu falo tanto por outra palavra. Sim. E vocês se moldando, gente. A vida tá aí pra gente se moldar o tempo todo. Independente de idade, independente de tudo. É se cuidar. Eu nunca liguei muito pra se cuidar. Hoje eu entendo que uma roupa bem passada, não precisa ser a roupa mais cara, mas a roupa bem passada, uma pele bonita, uma pele cuidada, isso faz diferença pro meio que a gente escolheu estar. Ah, é fútil. Então, melhor mudar o briefing do cliente, mudar a persona do cliente, porque é muito ego, é muito luxo, é muito todo mundo te olhando. E não quer dizer que a pessoa tá te olhando porque ela tá te invejando. É isso, lida muito com valores, com preço. Sim. Então é um comparativo o tempo todo. E quem te contrata quer... por mais que todos os clientes ali, né, sabem que estão num nível maior do que o seu, mas ele quer saber que você tá num nível bom e que você vai entender a dor dele, vai saber do que ele tá falando. Envolve, então, muita coisa, né, essa questão da idade. Cara, muito. Então, hoje, pra mim, não é uma questão, mas já foi muito. Você imagina, quando eu tive o John, eu tinha 25 anos. Aí... O John te ajudou também a crescer. Não, muito. Eu acho que, assim, a mulher, quando ela vira mãe, também ela entra num outro patamar da vida. Com certeza. E aí não tem a ver com trabalho, não tem a ver nada disso. Tem a ver com responsabilidade. Ontem mesmo eu tava com uma amiga minha, e aí a gente comentou que uma outra pessoa ali do mercado, né, tava meio sumida. Eu virei pra ela e falei, virou mãe. Tá com filho de 1 ano. Óbvio que ela tá sumida. Mas ela não tá sumida do trabalho, ela tá sumida do social. Mas é óbvio. Ela tem uma criança em casa, ela tem um marido em casa, ela tem uma vida ali que ela tá conhecendo um outro lado. E isso, com certeza, me fez também amadurecer muito. Mas mesmo com filho, eu sentia que as pessoas ficavam assim, tá, você tem marido? Tá com filho, trabalhando? É nova? É formada há quanto tempo? Eu percebia que não tinha muito essa autoridade. Mas por quê? Eu me vestia de um jeito diferente. Eu falava com insegurança. Quando, às vezes você pode estar falando uma bobagem, mas você fala com tanta segurança que a pessoa que tá te olhando fala assim... Nem desconfia que é uma bobagem. Que é tudo a forma como você fala. E isso a gente teve até numa questão de um cliente que a gente teve há pouco tempo que falava em inglês, eu não sabia falar inglês, vocês sabem. Sim. Não vou entrar mais a fundo. E eu sem saber falar inglês, da forma como eu falei, eu fui tão expressiva que eu consegui contornar a situação e ninguém nem percebeu que eu não falava inglês. E é isso, a autoridade, a forma como você fala, né? Que é até uma meta para 2025. Não admito mais eu não falar inglês. Exatamente. Vocês vão me ver 2025 no final falando inglês fluente. Olha aí, hein? Pô. Tá anotado, tá? Vai, vocês vão ver só. Acabei de falar que quando eu boto um negócio na cabeça, eu vou até o fim. Primeiro episódio de 2026 com a Lei Miller, todo em inglês aqui no Cadê Projeto. Não, inclusive, legendas traduzidas. Esse projeto merece um podcast só pra ele. De quê? De falar inglês? Não, esse projeto que a gente teve de falar inglês, ele tem que ter um episódio desse aqui, ó. Vale. Esse já tá com quase 1 hora. Esse projeto tinha que ter um podcast só pra ele, porque o tanto de coisa que aconteceram em 2 meses, nesse único projeto... Colocar na TV aqui a linha do tempo, porque senão não vai dar pra explicar. Eu falo que a Netflix perdeu esse projeto. Pô, perdeu. Ali era sucesso. Ali era melhor do que Irmãos à 10 Obra. episódios de 50 minutos imperdíveis. Maratonar. Cara, era a loja do lado falando que a gente jogou poeira neles. E tudo dando certo no final. Acho que era um episódio... O dono da marmoraria, da pedreira, que é na Itália, não é nem aqui, que vindo aqui na nossa frente, falando que ele não tinha responsabilidade sobre a pedra que veio errada. É uma loucura que você nem imagina. Tem história que ninguém sabe ainda, mas quando souber...
vai estourar, vai viralizar o podcast, com certeza. Vai. Mas, cara, acho que isso que você falou, de estar ali buscando mudar e tal, isso a galera chama de mindset, mas eu gosto de falar em português mesmo, mentalidade. Isso. A mentalidade de crescimento, ela é a característica do profissional de sucesso. É saber que tu tá precisando melhorar ali, tu vai lá e faz. Sim. E isso eu acho que é o que garante que você coloque pessoas boas ao seu redor, pessoas que têm essa mesma mentalidade. E eu acho também que a mentalidade... Hoje a gente tem tanta gente na internet, né, falando de mentalidade. Mindset, acho que as pessoas já pararam de falar um pouco. Mindset só no episódio do ano que vem. Tem tanta gente falando sobre o assunto mentalidade, crescimento, o que você deve fazer ou não deve fazer. E eu vejo que isso também cria uma ansiedade nas pessoas. Porque não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra. Então, o que eu falo para todo mundo se você está num nível que você identifica que ele é mais abaixo, não foca naquele profissional que tem uma vida construída, uma carreira de 10 anos e pode ali comprar uma roupa cara e se vestir com roupas de luxo. Vai entendendo os degraus que você precisa ir seguindo e se espelhando para ir criando essa mentalidade, né? Então, hoje, quem eu me espelho é muita referência pra mim. Daqui a 5 anos vai ser uma outra pessoa. Sim. E daqui a 5 anos... E isso vai mudando. E eu vejo que as pessoas elas ficam muito ansiosas e se espelhando em patamares altos e esquecendo do processo. E de entender que são degraus, né? E de cair do primeiro pro último, assim, de uma forma muito rápida. As pessoas querem ir pra chegada e esquecem do próximo passo, da próxima curva. Exato. Se fosse uma corrida, elas estão só virando ali a faixa zebrada e estão esquecendo. Isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu tô um pouco assoberbada assim, de trabalho, cheia de coisa pra fazer. Aí eu vejo outros profissionais criando mega conteúdos. Eu fico assim, caraca, eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que fazer. Isso acontece comigo. E sendo que quem deve estar me ouvindo deve estar pensando, caramba, Lê, mas eu olho o seu conteúdo e eu me sinto assim. Porque a internet faz isso com a gente. Aí eu vou, me organizo e falo, não, eu tenho uma organização, um planejamento. Se agora eu não tô fazendo, é porque agora eu tô focando numa outra coisa. E daqui a pouco eu vou focar nesse outro conteúdo que eu tenho que criar. Tentar não se comparar e, principalmente, tomar cuidado com quem você se compara na internet. Essa inspiração que você se inspira, será que ele é daquele jeito mesmo? Não, e essa pessoa tem filho? Essa pessoa tá com a família dela? Ela faz questão de encontrar os pais, os tios? Às vezes, são prioridades, né? Exato. Prioridades dessa pessoa é diferente da sua. E aí você tenta fazer uma coisa que é inviável. É muito bonito a gente pegar o microfone e falar, mentalidade, pra você ter mentalidade, você tem que acordar cedo, você tem que ler livro, você tem que ser o the best, você não tem que sair, não tem que beber. Isso é muito bonito na prática, na teoria. Só que na prática, você tem que entender o que funciona pra você. Exato. Entendeu? Entender no seu dia a dia como isso vai funcionar. Você tem que ter um foco. Isso aí, a maioria não tem e você tem que ter. O que é foco? É ter o teu foco desenhado, escrito. Você saber o que você quer. E o caminho você vai construindo e tentando esquecer um pouco essa ansiedade. Mas é uma coisa no automático. A gente vira e mexe, se pega ali meio ansioso para poder atingir um resultado. E colocando as coisas que encaixam, né? Dentro dessa linha de foco que você criou. Porque você até falou agora de acordar cedo, de ler o livro, de não beber... Mas às vezes, cara, pra você poder fazer aquilo que você quer, você tem que ter um tempo de tomar um vinho com seus amigos. Uma descontração. Você tem que ter, senão perde o sentido. A gente fala muito disso. Estamos tendo muito trabalho. Eu tenho até um exemplo legal pra falar. Eu fui numa palestra, tem uns 2 anos, mais ou menos. Que eu não vou falar quem palestrou, porque na internet tudo vira polêmica, né? Mas é um cara de alta performance, que ele já treinou a seleção brasileira. Não é no futebol. E aí... deu várias dicas. Não. Eu vou deixar entre linhas, mas ninguém vai saber. E ele, assim, para vários profissionais da área, ele virou e falou que ele se arrepende de ter deixado para trás momentos com a família para ir em busca do que ele queria. E que ele não indica... Eu nunca te falei. Não, mas eu sei quem é essa pessoa. Tá. Dá para saber quem é. E aí ele falou que ele se arrepende muito, ele não indicou ninguém a fazer isso. Sendo que se você for conversar, 10 empresários que você for conversar, 10 vai te falar que ele abriu mão de muita coisa. Ou seja, da família, ou seja, de coisas que ele gosta. Não tem como. É humanamente possível. Então, assim, quando eu escutei aquilo... É um paradoxo. Você só tá lá vendo ele porque ele fez isso. E aí você se coloca em xeque. Se você não tivesse aberto mão de tudo que você abriu, será que você estaria aqui hoje palestrando com essa referência que você exatamente. Só que, pra mim, a dica maior tá entender até quando. Então, assim, hoje,
apesar de eu ser nova e tudo mais, eu entendo o lugar que eu tô e hoje eu não abro mão de levar meu filho na escola, hoje eu não abro mão de ver meus pais, hoje eu não abro mão de fazer uma viagem. Só que eu fiquei pelo menos 5 anos, engordei 20 quilos, não vi amigos. Minhas amigas mesmo falam que ali é trabalho, ali é hard no trabalho, porque foi o que elas me viram fazer, me distanciar de afilhado, de sobrinhos, de não ver o crescimento. Só que eu não me arrependo, porque eu sei que se hoje eu tenho a tranquilidade de viajar. Ano passado eu viajei e conheci 7 países. Eu não iria ter essa experiência se eu não tivesse tido a inteligência de abrir mão disso. Só que é entender até quando. Hoje, se eu abrir mão, eu vou estar massacrando um momento da minha vida que eu não preciso. Eu vou estar abrindo mão de momentos que eu não preciso. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas elas se perdem até quando elas precisam fazer aquilo ali. E entender que é um prazo. E que você vai sim ter que abrir mão, mas entender até quando, até qual momento. E botar isso como meta, né? Acordo com você mesmo que você exatamente. Faz, né? Então... senão você acaba fazendo muito tempo isso, para depois você ter que fazer muito tempo outra coisa, que é cuidar da saúde. Exatamente. Isso. Você troca dinheiro por saúde. Isso aí. E o que você falou, ano passado eu cheguei no meu limite, assim. Eu cheguei no final do ano, não tava aguentando mais, cara. Tava exausto. Aí a gente parou. A gente fez um recesso, lembra? A gente ficou 15 dias parado. Sim. Cara, eu voltei em janeiro. O Pitbull. Eu voltei em janeiro diferente. Cadê a obra? Quero obra, quero projeto. Quero dando uma retada em muro. Manda mais salva de madrugada. Eu escrevi um manual que eu tava 2 anos pra escrever. Eu tava fazendo um manual de conduta do líder, né, sabe? Sim. O que eu gostaria que o meu liderado fizesse com o liderado dele dentro da empresa. Isso eu não conseguia passar pro papel. Cara, eu escrevi tudo numa noite. Então, assim, a gente vê como que a gente abre mão ali no dia a dia, só Sim. que a gente tem que descansar também. Senão a cabeça, Sim. a gente não funciona se não descansar. Se então, você não se autoconhecer, ninguém vai fazer isso por você. Exatamente. Então, se você não entendeu o teu momento de staff mental, o momento que você tá exagerando, ninguém vai fazer isso por você. Não vai ser teu marido, tua mãe, teu pai, um psicólogo. O psicólogo, ele vai te ajudar a enxergar isso, mas ele não vai resolver a tua vida, tá na gente. Exato. Então, a gente precisa se conhecer. Hoje eu busco muito isso. Eu quero me conhecer cada vez mais. Eu quero... Quando eu tomar uma atitude, eu quero saber que a Alê tomaria realmente aquela atitude que eu tomei, sabendo o que eu realmente queria fazer e o que eu faria, né? E é isso, é entender ali o momento de você... Tem que ter o foco, como eu falei, isso é imprescindível. E muita gente não sabe o que é o foco, e o foco é você ter ali a clareza, escrito o que você quer. E você vai sim ter que abrir momentos, isso aí... Abrir mão de momentos, sem dúvida. Eu não tô nem falando que é uma regra, mas... Trazendo o que você falou de que o nosso cliente sabe mais que a gente, pega a média dos nossos clientes hoje, a mentalidade dessas pessoas é diferente. Ela não abre mão de fazer um exercício físico. Não. Ela não abre mão de estar com a família. Mas não foi sempre assim. Não foi. Não foi sempre assim. Só que aí é muito fácil ele agora falar, não erra isso aqui que eu errei e não faz. Tá bom, mas esse erro te levou aonde você tá. Exato. Ele não fez academia, mas quantas academias a gente faz por aí, dentro da casa dos outros? Exatamente. Hoje ele quer a academia, né? Ele quer contratar o nosso serviço pra ter uma academia. É 20 anos sem ir na Smart pra ter a Smart dentro de casa. Isso é maravilhoso. Isso é a meta. Não deixe de malhar. 20 anos sem ir pra academia, não. Não deixe de malhar, cuida da sua saúde. Não, 20 anos sem academia vai te fazer chegar... No meu peso. No meu... Não. Brincadeira. Peso não é problema. Gente, o cara fica 20 anos sem academia, ele não fica... Do nada se esculachando aqui ao vivo. Eu me controlo, mas eu tenho uma tendência a humor meio ácido. Ao longo dos episódios as coisas vão aparecendo. Eu vou te falar que eu tô controlando também, porque eu sou meio retardada, assim, com a coisa de humor também. Eu me controlo. É o terceiro só, né, pessoal? Então espera aí. Eu tô tímido ainda no terceiro. Eu sou um cara que eu tenho também esse... Mas a gente vai evoluindo aí. Você sabia que uma dos valores da Decoralia é trabalhar com diversão. Pô, mas tem que ser. Que maneiro. Isso é muito top. Trabalhar com diversão. Se não tiver diversão, pra mim não faz sentido. Fazer projetos de casa de festa. A quinta série tem que bater, entendeu? A quinta série tem que bater um pouquinho no nosso dia a dia, sabe? Tem que aquela ser, bobagem. Pô, pra dar uma quebrada na rotina. A gente, inclusive, tava criando uma rotina de pelo menos ali quinzenalmente fazer um happy hour com a galera. Paramos. Tem 4 meses. Tem que continuar. Cara, RH, você vê como que... RH muda fica muito. Ligado aí, RH. Quando você vê esse vídeo, já é tarde demais, tá? A equipe precisa disso. É importante cuidar da Muito, equipe. A gente não falou muito da equipe, né? É importante cuidar da equipe. Tem que cuidar. Hoje eu nunca consegui fazer muito isso. Mas hoje eu tenho buscado perguntar como cada um tá. Como é que você tá? Dormiu bem? Hoje eu vi que você não chegou bem. Quer ir pra casa? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque a minha equipe, ela precisa estar melhor do que eu.
Porque se tiver tudo só nas minhas costas e só eu tá bem, eu não vou resolver o mundo sozinha, Você não vai conhecer 7 países. Não vou, exatamente. Não tem como. E eu falo isso pra elas, eu quero que elas conheçam também. Todo mundo eu isso, quero que conheça. Só que é tudo uma construção ali que tem que ter pra chegar no momento em que a Decorale vai dar uma viagem. E que a Decorale vai facilitar isso acontecer. Eu quero todo mundo tendo sucesso junto. Mas é a construção. Tem que pagar um pouquinho do preço. Tem que fazer um pouquinho. Tem que ter aquela experiência, né? Tem que ter a renúncia. Dormir um pouco menos do que a média. Gente, eu tenho, assim, lembranças minhas de trabalhando de madrugada chorando, não querendo, mas não tendo opção. Eu já fiquei virada 48 horas fazendo projeto, de não dormir, fazer projeto de madrugada, porque o John já era nascido, e o John acordando ainda, querendo mamar, uma loucura, uma confusão danada, só que hoje, olhando pra trás, eu faria tudo de novo. Porque hoje, na idade que ele tá, que tá gostoso de aproveitar ele, hoje eu posso. Uhum. Entendeu? Pô, isso é muito maneiro. Eu tenho uma amiga que fala, ela tem 2 filhas, né? Ela fala que depois que ela teve a primeira filha, e aí isso se reforçou com a segunda, tudo, apesar de ter ficado mais complexo, ficou mais fácil. Todo mundo ela falou, cara, você foca mais no seu trabalho, você alinha muito melhor as suas prioridades. Isso é uma questão que a maternidade e paternidade, pro nosso caso, eu vejo mudar muito a vida das pessoas, Muda. né? Perspectiva de esforço, percepção de esforço é totalmente diferente. E o filho traz uma coisa que eu acho que isso já é uma energia, sabe? As coisas começam a acontecer pra você. É como se tivesse tudo meio que guardado. Tipo assim, Deus falou, olha só, tem um monte de coisa pra você, mas você precisa ser mãe, precisa ser pai. Você precisa ter essa responsabilidade, depois ele te joga tudo. Quando a gente teve o John, a minha realidade financeira do Miller era completamente diferente. Quem fez o choval do John foi minha mãe. 3 dias antes do John nascer, eu e o Miller, a gente estava pintando o quarto dele com o dinheiro que entrou. Era uma outra realidade, tô falando de 6 anos atrás. E o meu pai falava pra mim, quando o John nascer, a vida de vocês vai mudar. E a gente ficava assim, não tem como. Trabalhando pra pagar a conta, não sobra R$1. Pelo contrário, falta. E ele falava, vai mudar. Vocês vão ver. É inexplicável, mas muda. E é verdade. O negócio mesmo. Lógico que não é no ato, né? Nasceu, mudou. Mas vai mudando. Já nasce com a chave de um carro não. assim, ó. Pô, cara, eu acredito nisso também. Eu acho que vai te dando mais coragem, mais garra. Meio que, se você Propósito, cansava, agora né? tu não pode cansar. Tem teu filho, tu quer botar teu filho numa escola boa. É um maçarico ligado que eu falo pra galera. É o maçarico ligado. É um maçarico ligado ali o tempo todo, não deixando você encostar na cadeira. Exatamente. Eu tenho um primo que fala isso, a Angélica até conhece ele. Ele teve 3, tá no 3º filho agora. Ele falou, Otávio, ele tem, ele tem 30 anos, ele tá com 3. Ele tá bilionário, brincadeira. Não, ele falou assim, Otávio, depois que eu tive filho, minha vida ficou abençoada. Eu falei, acredito. Mas eu fico pensando, imagina se eu tivesse filho agora. Então, o nosso, quando chegar então, tá guardado. A Alê falou, o nosso tá guardado lá. Quando então, eu engravidei do John, eu tava num momento assim. Quando eu engravidei, eu falei, impossível ter um filho agora. Impossível. No final dá tudo certo, né? Não tem como explicar. No final, as coisas vão acontecendo, você vai fazendo. Tem uma hora que você quer morrer, porque parece que tá dando tudo errado, mas dá errado pra depois dar certo. Eu costumo falar que primeiro tem que dar errado pra depois dar certo. É o funil. Primeiro ele aperta pra depois sair do outro lado. É, isso aí. Mas você vai ter filho no momento que você achar que... A maioria não tem negócio de planejar. Vou planejar pra ter filho. Poucos conseguem. Tu vai ter filho. Nem o móvel planejado sai como planejado. Imagina. Não mais existe. Um pouquinho de humor aqui. Não existe tempo certo. Assim, existe um tempo melhor, óbvio. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo dos meus pais, tá? Sim. Meu pai tem 50 anos, fez agora. Minha mãe tem 47 anos. Meus pais me tiveram, minha mãe tinha 17, meu pai tinha 19. Tu imagina, ali realmente deve ter sido loucura. Eu morei, meu bisavô me buscava na escolinha, minha avó, morei com a minha avó. Pô, a gente morei num quarto da casa da minha bisavó, eu, meu pai e minha mãe. Então assim, com certeza teriam momentos mais tranquilos, mas no final deu tudo certo, entendeu? Aos trancos e barrancos, pô, eles fizeram tudo que podiam, trabalho. Meu pai trabalhava de noite, de dia, de noite, de dia. Minha mãe, cara, loucura. E hoje o sucesso que você tem tá muito alinhado também a isso, né? Nessa raiz que foi criada na tua infância. Que parece que não, mas isso faz muita diferença na vida da criança, né? Pequenininho ali é onde tu constrói a tua personalidade, constrói o que você acha certo, o que você acha errado. Então você vê também os teus pais ali trabalhando, né? Hoje que você trabalha pra caraca também. Sim. E ele chegou a te acompanhar, o John chegou a acompanhar vocês, assim, o Miller, quando teve alguma visita em algum imóvel, que você vai junto, fica no carro, ele você... pra obra. Quando o John tinha
Quando o John nasceu, eu peguei um projeto muito importante que foi até da blogueira Evelyn Regli. E aí na época não era pra eu pegar aquele projeto, mas eu me desafiei e peguei. Eu levava ele no Canguru com 5 meses, a pediatra dele surtava, eu bloqueava ela no Instagram pra ela não ver. Botava ele no Canguru aqui, ó, que é um pano que você enrola todo e levava ele pra obra. Coitada da criança com 5 meses respirando pó de obra. Caraca. Então assim, tiveram muitos, mas muitos. Foi moldado no aço do concreto. Exatamente, tem foto dele, se bobear até com menos de 5 meses na obra comigo. Mas palavra de frase de efeito, mais uma. A palavra convence. Olha pra lá. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tu acha que o John não vê quantos os pais dele trabalham? Meus pais eram assim, cara. Então, assim, acho que você vê, pô, às vezes eu acordava 5 e pouca da manhã pra ir pra escola, a van ia me pegar lá. Aí tava minha mãe. Minha mãe acordava 2h30 pra estudar, porque ela era praça da Marinha, depois ela passou no concurso profissional. Então ela tinha que estudar no tempo que ela tinha livre, que era de noite. Então, 2h30 da manhã ela estudava até 4, 5 horas e para ir pro trabalho depois. E a gente, criança, não vê o sacrifício que os pais estão fazendo. Não tem ideia. Não, hoje começa a ter ideia. E ela devia ter minha idade, pô. Vira e mexe ali pra mãe e fala, mãe, na época quando eu fazia isso, você fazia o quê? Porque a gente não tem essa noção, né? Essa ideia. E a minha mãe, quando ela me teve, ela parou de trabalhar. Ela e meu pai entraram num acordo de que ela ia parar de trabalhar e ela ia se dedicar a ser mãe, realmente. Só que eu cresci a minha infância inteira com a minha mãe falando, você não vai fazer o que eu fiz. Porque comigo deu certo. Teu pai é muito bom pra gente, teu pai cuida da família, eu compro o que eu quero, teu pai não tem essa de o dinheiro é meu, eu que faço, mas a chance de dar errado era muito grande. Então eu cresci com a minha mãe também falando pra eu buscar essa minha independência. Eu não me considero uma mulher feminista. Tem um equilíbrio muito grande dentro de mim. Eu acho que o homem tem sim o seu lugar e a mulher tem sim o seu lugar. Eu gosto de ser feminina, não tô falando de feminismo, feminina, e eu gosto que o meu marido tenha o lado dele, do homem ali, do masculino. Só que a minha mãe sempre botou isso muito na minha cabeça. Então acho que é por isso também que eu nunca deixei de trabalhar, deixei de fazer, deixei de correr atrás, porque é muito importante você ter essa utilidade para você mesma também, você ter essa autonomia, você ter essa garra. E eu comecei a falar disso porque você falou de referência. E é aquilo. A minha mãe tinha um outro exemplo em casa, pra mim. Mas ela me treinou e ela me falou pra fazer de outra maneira. Então é muito importante essa fase. Agora que o meu filho tá vivendo, do que eu falo pra ele. E do que eu mostro pra ele, do que eu demonstro. Não pode deixar passar, né? A gente tem que ser falado, a gente tem que falar e educar. É uma idade muito boa, né? 5, 6 anos. Deve ser bom de aproveitar. Maneiro. É a época da peste. É a época que eles já sabem de tudo, eles entendem sabem de tudo. Eles já sabem o que é mentir, o que é falar a verdade. É bem complicado, mas é gostoso. Tô doido pra fazer o meu, mas a gente tem que esperar só um pouquinho. Quase lá, tá quase lá. Tá quase lá, eu não consigo nem dormir, cara. Essa noite foi o quê? Cheguei 2 horas lá. Mas vamos dar nada, vai continuar sem dormir, mesma coisa. Pô, mas eu não vou conseguir ver a obra do escritório. Tá doido. Eu vou ter que fazer. Tu tem seu momento. Falta pouquinho, mas... Esse pouquinho nunca chega. Quando vê, chegou. Chegou, engravidou. Mas a Renata tem que tirar o Gil primeiro. Que ela é obstetra ainda, né? Gil, tá? Né? Se for vontade dele, vai ser. Exatamente, isso aí. Ô, Ali, aproveitando aqui, a gente já falou já há um bom tempo. Eu acho que uma referência, você vai ser uma referência muito grande para os profissionais da área que estão querendo entrar, né? Estão querendo entrar no mercado. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui já está tudo explícito para todo mundo. Eu acho que não tem nada mais claro do que o que ela falou, mas acho que ela era importante ali, antes da gente finalizar, ela deixar um recado, né? Tipo, uma dica para quem tem ali seus 21 anos, seus 20 anos. Eu recebo muito no Instagram. Seus 19 anos, recém-formado em técnica. Recebo de mães designer, pedindo para eu dar uma dica para filha. E é muito legal isso, cara. Pô, imagina você fazer diferença na vida de alguém. Às vezes eu me toco, eu falo uma parada para uma pessoa assim, e já fizeram isso comigo. Eu lembro que um cara me falou uma vez, quando eu tava abrindo a empresa, eu trabalhava com o Anjo ainda, a gente tinha um outro negócio antes. E aí esse cara falou pra mim, eu tava com o meu cartãozinho da Varg, super lindo, uniforme, todo. Aí ele falou, meu filho, o que você vai fazer? Você vai botar tua mochila nas costas e vai pra obra. Ele falou essa porra e largou isso. Largou e meteu o pé. Aí tá com você, o que você vai fazer com essa informação? Aí ele falou assim, bota tua mochila nas costas e vai pra rua, vai pra obra. O lugar de engenheiro não é no escritório. Engenheiro que está começando a vida não é dentro de escritório. E eu fiz isso até pouco tempo atrás. Eu não aguentava ficar no escritório sentado. Hoje em dia eu não consigo ir no escritório. Sim.
Mas aquelas palavras dele que ele falou ali despretensiosamente mudaram a minha vida. Porque eu literalmente, esse cara sabe, sempre dei minha vida até hoje, mas naquele momento ali eu acreditei que eu tinha que dar meu máximo no que era o meu negócio, que era a obra. E eu dei meu máximo. Tudo era de lado. Quando o Anjo veio para a sociedade, entrou na empresa, o financeiro era um saco de mercado do Mundial cheio de nota fiscal dentro. E ele ficou uns 6 meses para conseguir conciliar aquilo. E não tinha financeiro, eu mesmo emitia nota. Normal, quem tá começando. Eu era tudo. Então, assim, a obra era impecável. E aquela dica daquele cara que ele falou ali despretensiosamente para mim fez diferença na minha vida. Então, a gente pode influenciar outro. Então, eu queria que tu deixasse um recado. Olha a responsabilidade que tu tá colocando em mim agora. Ué, não é nada demais, não. Não, assim, fala uma coisa assim, que você gostou, que você eu vou se orgulha de ter falar, feito. eu vou mas você se falar o que arrependeu, aconteceu assim. comigo, né? No início, a gente erra muito. E os erros, eles desmotivam, né? É mais fácil o erro te desmotivar. Só que, graças a Deus, que eu tive todos aqueles erros. Então, acho que, assim, todo mundo que tá começando ter muita ciência que você vai errar. Só que você precisa consertar e errar novos erros. Parar de errar erros repetidos. Eu sempre errei muito erros repetidos no meu início da profissão. E isso, por mais que hoje eu tenha atingido uma autoridade, eu poderia ter atingido antes. Porque era muito erro igual. Entrou um outro projeto, eu errava a mesma coisa. Então, assim, errou, conserta e não erra. Vamos aprender novos erros na profissão, porque é uma profissão que requer muita responsabilidade, são muitos detalhes para a gente poder se preocupar. Então, é entender... Eu tenho até vídeos no meu Instagram já falando disso, mas eu não me canso de repetir. Erros novos. E no início é onde a gente mais erra. Então, lembrar que o erro vai acontecer. Então, tem que ressignificar isso dentro da gente. Vai ter cliente satisfeito, vai ter cliente querendo cancelar contrato, porque no início você não sabe o que você está fazendo, você está aprendendo. Né? Você está ali tentando. Tem que errar rápido, né? Tem que errar rápido, corrigir rápido e aceitar novos erros, mas o mesmo erro nunca. E focar muito no seu. Porque hoje o mercado ele tem muita gente que fala que faz e não faz. É muito projeto em 3D que não é executado. Tem Instagram que você vê de pessoas que estão há 10 anos no mercado e não executam o projeto. Você às vezes está se espelhando e se olhando para a pessoa errada e tomando aquilo como verdade para você. Então, escolher correto as autoridades que você escolhe para se espelhar e errar novos erros. Cara, isso aí que ele falou é incrível. Excelente. Parabéns pelas palavras. E assim, e isso que você falou de não se espelhar no outro, sabe o que eu fiz? Complementando, uma época eu seguia 1 milhão de empresas, aquilo me agoniava. Eu via os outros no patamar. Sabe o que eu fiz? Eu parei de seguir todo mundo. E eu comecei a só olhar pro meu... Pergunta pra mim quantos profissionais da área hoje eu me espelho. Pergunta. Quantos profissionais da área você se espelha? 1. Aí. 1. Acho que é importante. E olha quantos tem. Aí. E não é nem do Rio. Me espelho em 1. Pra você ver. E aí, quando você chegar lá, você vai achar uma nova referência, né? Como Exatamente. Você falou. Eu me espelho em profissionais em geral. Não precisa nem ser da área mais. Sim. Tem pessoas que são empresários. Não, claro, eu tenho pessoas, empresárias, mulheres que eu me inspiro e tudo, mas falando da área... De referência de quem eu olho e falo assim, nossa, olha o que essa pessoa fez, eu achei isso muito legal. O restante eu olho e falo assim, eu tenho até na cabeça que eu já falo assim, tá enganando, não tá fazendo. Porque eu me espelho ali, eu foco e eu sei quem eu vou acreditar e ver que aquela pessoa faz um trabalho legal e me identificar também, né? Foi legal demais. Muito legal. Alê, foi um enorme prazer ter você aqui. Falamos um pouquinho. Cara, tem conteúdo pra mais uns 10 desses. E eles vão acontecer. A gente faz o parte 2. O parte 2 eu venho com o Miller. Tem que trazer o Miller, pô. Tem que trazer. Vai ser legal. Mas foi muito bom. Imagina se o Miller viesse. Não ia dar pra falar Esquece, metade ele fala das mais coisas. do que vocês iam ver que eu ia estar calada. Porque ele fala muito. O que o Miller é bom de viu. papo. Miller é bom de papo. Ele fala então tem que ter um episódio com ele aqui. Ele vai chegar aqui meio, tipo assim, preocupado, que tem que fazer, mas quando se soltar, aí já era. Não parou nunca mais. Vira o celular pra baixo. Segue a vida. Ó, tá aqui de cabeça pra baixo. Segue a vida. Porque se eu olhar aqui, ferrou. A vida tá acontecendo aqui, ó. Vambora. Pô, não tem como. Cara, o meu. Aqui, ó. Isso aí. Então, a gente não pode deixar de aproveitar esses momentos. Hoje, o que a gente faz aqui, eu falo tranquilamente, o Lucas e você também, o que a gente fez aqui de ficar quase 2 horas aqui, há 2, 3 anos atrás, eu não conseguia imaginar Inviável. 2 horas sem atender o telefone. Sim, eu também. Então isso já é um mérito pra gente. Então, brigadão ali. Nada, cara, foi incrível foi um prazer. o papo. Aí eu aprendi muito. Eu tenho certeza. Eu aprendi, eu descobri. Eu descobri muita coisa que eu não sabia. Que eu não sabia? Não, tipo, eu não sabia da tua história toda, como tu começou. Entendi. Não sabia que tu chegou a fazer curso de corretagem. Então, assim, foi legal pra caramba, tá?
Agora Legal. a gente tem que depois fazer um podcast. Eu saí de novo, né? Eu tenho essa mania. Volta. Eu gosto de encostar Foi só na agora, câmera. tá tudo certo. Só, né? Eu acho que a gente tem que fazer um episódio depois só de bate-papo, falando de todas as histórias engraçadas que a gente Marcar viu de episódio obra. Saiu um noite. pouquinho o profissionalismo aqui. É. Bota Marcar um uma episódio à cervejinha aqui, noite, que a é um- gente Botar uma bota uma garrafa de cerveja. É um vinho. lado da Alê também que vocês talvez não conheçam. Eu gosto de um álcoolzinho. Acho que todo mundo, todos nós. Me aqui, anima né? um pouquinho. Acho que às vezes chega o final de semana, eu só quero encontrar meus amigos na minha casa e falar Desligar. de bobagem, falar de nada. Proibido falar de obra, de Só que projeto. por muito tempo eu não fazia isso. Eu e o Miller tinha um momento que a gente não tinha amigo. É o que a gente tava falando de abrir mão, né? Sim. Não ia, todo mundo cansava de chamar. Chamava, não vai. Chama pra jantar, não vai. Chama pra viajar, não vai. Aí para de chamar. para. É. Mas isso afastou dos amigos, mas aproximou dos nossos objetivos, né? E aí, cara, quem é de verdade não. É o desequilíbrio intencional. Eu não acredito É. que a vida existe equilíbrio. O equilíbrio que a gente acha que é equilíbrio, na verdade, Cara, a é vida desequilibrar não existe intencionalmente equilíbrio. as Sabe coisas. o que existe? Quando uma coisa é equilibrada e a outra não tá. É, isso. você entender a hora de você equilibrar cada coisa. Esse é o equilíbrio. Eu é recebo saber muito que as coisas essa são diferentes. pergunta também. Ali, como você dá conta de tudo? Eu falo, gente, eu não dou conta de tudo, não. Parece só. Não dou. Tem uma hora que o marido tá desestabilizado sem atenção, tem uma hora que é o filho, só que eu vou equilibrando. Peraí, esse aqui tá precisando de ajuda. Agora esse aqui tá tranquilo, agora esse aqui tá precisando de ajuda. Aham. E eu vou, ó, tentando administrar, mas nunca tá 100%. Mas hoje o meu foco, que eu não deixo desequilibrar, sou eu. É Hoje eu consigo focar em mim e venho focando cada vez mais. Porque senão eu não tô bem pro meu marido, eu não tô bem pro meu filho, eu não tô bem pros meus clientes, não tô bem pra ninguém. Aí eu falo pra todo mundo, a lei estressada, acabou o mundo. E em casa eu falo, uma mãe organizada e feliz, a casa equilibrada. Então, por favor, deixem a mãe ficar equilibrada e feliz. Deixa a mãe ir pra academia dela, deixa a mãe ter o momento dela, porque a casa fica feliz. Senão a desordem é total. Eu imagino. Legal, muitos ensinamentos hoje. Lembra que eu falei pra você que se você gostasse do episódio, você ia clicar no gostei? Então aproveita logo, já clica, que eu tenho certeza que E você se não gostou. se inscreveu ainda, se Deixa inscreve. comentário. Já se também, que eu vou inscreve. ler. Deixa comentário. boa. É verdade. Deixa Sem comentário. Acho que quem tiver dúvida, fica à vontade pra poder mandar lá. Até assim, de tudo que a gente falou aqui, né, cara? Pô, como é que vocês fizeram isso? Às vezes a gente não consegue falar tudo aqui. Não, com certeza não. A gente pega as Outra coisa. perguntas, joga pra ler e a gente vai E a gente trocando. faz um outro episódio só de perguntas. Então, se quer mais coisas, coloca aqui nas perguntas. A gente vai fazer um episódio só de perguntas. Um bate-papo com a garrafa de vinho, 2, 3, 4. Quantas? Acho que 2 horas dá pra ir umas Quantos na 3, mesa? né? Depende. 4. Então, de bola. Eu bebo direitinho. Isso aí. É a outra versão dali. Você tá, Aquela versão que a gente escolhe não compartilhar tanto no Instagram. Não, Legal, mas vai ter outra versão Prefiro dali. que as pessoas me lembrem de mim trabalhando, fazendo projeto, fazendo estalinho de dedo, entendeu? né? Mãozinha. Eu prefiro que elas lembrem de mim assim, tá tudo certo. Então, obrigado, Alê. Obrigado Nada, por ter vindo. obrigada a O vocês. papo foi ótimo. Foi muito bom. Obrigado, Ale. E você? Até a próxima. Vejo vocês no próximo episódio aí. Valeu. Obrigada, Valeu. gente.